Bom, para falar de estrutura do músculo e contração muscular, achei mais fácil eu gravar um vídeo para vocês, tá? Então, esse desenho aqui representa o músculo estriado esquelético, tá? Por que que a gente sabe que já é um estriado esquelético? Esse aqui, ó, essa parte aqui, vocês estão vendo que é o tendão, tá? Então, esse músculo aqui, ele está ligado a um osso, tá? Por isso ele é chamado músculo estriado, músculo esquelético, né? Então, o que que liga o músculo no osso é o tendão, tá? Que é formado por tecido cartilaginoso. Então, é uma cartilagem que une o músculo ao osso. O que une osso com osso é ligamento, beleza? Aí vamos aqui para o nosso músculo, né? Pode ser qualquer músculo aqui. Quando a gente olha um corte transversal desse músculo aqui, a gente vai ver vários feixes, né? Várias partes aqui. É como se a gente pensar no músculo que compra no supermercado, né? Se vocês forem um dia no supermercado, no açougue, e olharem um corte de carne que chama músculo, vocês vão ver isso aqui, ó, vários cortes, tá? Vou pegar um feixe desse aqui e aumentar para vocês. Quando a gente pega um feixe desse e aumenta, a gente observa, nossa, vários outros feixes, certo? Cada um desse aqui, que é o que está aumentado aqui, tá? Que aqui ele deu o nome de fibra muscular, cada fibra dessa é uma célula, tá? É um miócito, que a gente falou lá atrás. Um miócito. Então, os miócitos, olha aqui, ó, eles são células longas, tá? Células alongadas, compridinhas aqui, beleza? E sendo célula, né, como eu falei, ela tem o revestimento, aqui ó, o sarcolema, que é a membrana plasmática dessa célula muscular, os núcleos, lembrando que a fibra muscular esquelética, estriada esquelética, ela é polinucleada, então tem vários núcleos aqui na periferia, certo? E aí, quando a gente olha dentro dessa célula, no interior da fibra muscular, que é a célula muscular, a gente vai ver várias miofibrilas. Mio quer dizer músculo, sarco também, né? Mas essas fibrilas aqui são as miofibrilas e elas são formadas de proteínas contráteis. É isso aqui que vai promover a contração muscular, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas voltando no tamanho, né? No que a gente está falando? A gente está falando de proteínas dentro da célula, a quitina e miosina, tá? São essas duas proteínas principais aqui, que formam filamentos, tá? Então, essas proteínas formam filamentos que a gente vai ter dentro da célula muitos filamentos, dentro de cada célula, muitos filamentos de actina e miosina, compondo aí então a nossa fibra muscular, nossa célula muscular. Aí, as células musculares, elas formam fascículos, né? Elas formam feixes aqui de células musculares e esses feixes ainda se agrupam em mais feixes, em mais conjuntos para formar o nosso músculo, o bíceps, por exemplo. Beleza? Tá. Como eu falei, como eu quis retomar com vocês, as fibras musculares, os miócitos, a célula, ela vai ter todos os componentes. A começar com a membrana, tá? Que aqui, para a fibra muscular, a gente vai dar o nome de sarcolema. Esse aqui é a membrana plasmática da célula muscular. Continua sendo formada por uma bicamada de fosfolipídios com proteínas, tá? Continua aquela estrutura lá. Tem, olha lá, mitocôndria, olha a mitocôndria aqui, aqui, certo?
Tem os miofilamentos, que a gente acabou de falar, que são as proteínas no interior desse citoplasma, o núcleo, né? E aqui, ó, retículo sarcoplasmático, é equivalente ao retículo endoplasmático. Ele tá mostrado aqui como essa estrutura verde, tá? Lembra do retículo endoplasmático da célula, que era aquele conjunto de tubos, né? Que se ramificava lá pela célula, perto do núcleo? Esse era o retículo endoplasmático, né? A gente tinha o retículo endoplasmático liso e o rugoso, e uma das funções era armazenamento, transporte, o rugoso sintetizava proteínas, tá? Esse retículo sarcoplasmático aqui, ele vai ter uma função muito importante de armazenamento de cálcio, do íon cálcio dentro da célula, beleza? Então, na célula muscular, a gente vai ter várias mitocôndrias, e a mitocôndria, lembrando, ela vai ser a organela responsável pela produção de energia na forma de ATP, o retículo sarcoplasmático, que vai armazenar íon cálcio, certo? E os miofilamentos, aqui formados por actina e miosina, certo? Essas três coisas, energia, cálcio, né? Energia na forma de ATP, cálcio, liberado pelo retículo sarcoplasmático, e os miofilamentos de actina e miosina vão ser essenciais para o processo de contração muscular, beleza? Olha aqui com uma resolução um pouquinho melhor. Então, esse aqui é uma fibra muscular, um miócito. A gente está acostumado a pensar na célula desse jeito aqui, né? Redondinha, com o núcleo lá no centro, e as organelas aqui em volta. A fibra muscular, ela é longa, ela é uma célula alongada. Então, vocês precisam conceber isso aqui, ó. Olha a mitocôndria aqui, ó, onde ela tá bem bonitinha lá no meio das fibrilas. Olha o núcleo aqui, né, na periferia. Isso aqui, ó, é a membrana plasmática, é o sarcolema. E esse amarelinho aqui é o retículo sarcoplasmático, que é o equivalente ao retículo endoplasmático, beleza? E por que a gente chama essas fibras, né, esse tecido de tecido muscular estriado esquelético? Esquelético a gente já viu que é porque está associado ao esqueleto. Mas estriado por isso aqui, ó, porque a gente vai ter estrias ao longo do músculo. Acho que para cá é mais fácil de ver aqui, ó. Vocês estão vendo essa fibra muscular aqui, ó, ela tem vários risquinhos, né? Várias estrias, por isso músculo estriado. O que faz o que promove essas estrias? Deixa eu passar o slide aqui. Então, voltando aqui na célula muscular, na fibra muscular, vamos entender aqui a questão dos miofilamentos, né? Das miofibrilas, aliás, que é essa parte aqui, tá? Vamos lá para o próximo. Representei aqui o que é aquele pedacinho, tá? Cada partezinha dessa aqui, ó, a gente vai chamar de sarcômero, tá? Então, a fibra muscular, então vamos voltar aqui, ó. A fibra muscular, que é a célula muscular, ela tem miofibrilas dentro dela, então tem agrupamentos de proteínas contráteis de actina e miosina, que são as proteínas contráteis, certo? Agrupamentos dessas proteínas que vão se intercalando e vão formando esses discos aqui, ó. Então, aqui dentro, né? Esse pedacinho aqui é um sarcômero, olha aqui, ó.
Então, eu tenho um sarcômero aqui, eu tenho outro aqui do lado, eu tenho outro aqui na frente, tá? Então, cada agrupamento desse, cada conjuntinho desse vai ser aqui, ó, um sarcômero, tá? Então, o que a gente vai ter no sarcômero? Ele vai ser delimitado aqui, ó, vai ser delimitado por um conjunto de proteínas transversais, que é o que forma as bandas, né, as estrias, que a gente vai chamar aqui, ó, de linha Z. Então, tem uma linha Z desse lado e uma linha Z desse lado, certo? Ancorados na linha Z, a gente vai ter filamentos aqui, ó, de actina, que é esse preto aqui. Então, a gente vai ter os filamentos de actina apoiados aqui na linha Z, certo? Beleza. Esses filamentos de actina, que é uma das proteínas contráteis, eles são finos. Então, a gente vai chamar eles de filamentos finos, tá? Se ancoram aqui na linha Z. Os outros filamentos, que é o filamento de miosina, o filamento de miosina é esse vermelho que eu desenhei aqui no meio, tá? Então, os filamentos de miosina, eles ficam no meio e eles são bem mais grossos, por isso a gente vai chamar eles de filamentos grossos, tá? Repara aqui, o filamento de miosina, ele também tem essas cabeças aqui. Se a gente der um zoom aqui, tá? Ele é mais ou menos assim, ó. Eu tenho como se fosse uma cabeça e esse aqui é o filamento de miosina. Tenho essa cabeça aqui do filamento de miosina que está próximo, o filamento de miosina, ele está próximo ao filamento fino lá de actina, tá? A gente está falando essa posição aqui, né, desse jeito que ele tá aqui, o músculo ele tá relaxado, tá? Por que ele tá relaxado? Porque a miosina não está ligada aqui na actina, beleza? Quando acontece o estímulo nervoso, então o que a gente vai ter? A gente vai ter isso aqui, ó. As fibras musculares, né, elas recebem um neurônio, né? Elas recebem informações aqui de um neurônio motor, tá? Quando esse neurônio manda informação para essas fibras contraírem, essa região aqui, ó, onde o neurônio encontra a fibra muscular, que eu vou representar por isso aqui, mais ou menos, né? E a fibra muscular, ela tá aqui embaixo. A gente vai chamar essa região aqui de placa motora, tá? O neurônio vai liberar aqui nessa região, esse aqui é o sarcolema, né? A membrana plasmática da célula muscular. Esse neurônio, ele vai liberar aqui neurotransmissores, né? Vai liberar aqui neurotransmissores, por exemplo, acetilcolina, que é um neurotransmissor que vai encaixar aqui nesses receptores de membrana, certo? Quando houver o encaixe, essa membrana aqui, ela vai mudar, ela vai despolarizar, então ela vai deixar entrar sódio, né? E aí vai fazer com que aquele nosso retículo sarcoplasmático aqui libere cálcio. Como vai chegar essa comunicação? Olha como ele está bem próximo da sarcolema, da membrana plasmática. Então, quando entra sódio aqui, quando despolariza a membrana da célula, logo esse retículo vai liberar o cálcio que ele tinha armazenado, certo? Beleza, então ele vai liberar o cálcio. Vamos imaginar aqui, ó,
Então, esse músculo, ele vai deixar de estar relaxado, certo? Então, vai ter liberação de cálcio no meio intracelular aqui. Quando tiver a liberação de cálcio, o que vai acontecer? Esse filamento de miosina, ele vai conseguir ligar a cabeça dele no filamento de actina. Então, a presença de cálcio faz com que a miosina consiga se ligar na actina, beleza? É suficiente para ter contração muscular? Não, não é suficiente. Para acontecer a contração muscular, além dessa ligação aqui, a gente vai ter que ter um ancoramento, então um deslizamento das fibras de actina sobre a de miosina. Então, a gente vai ter esses filamentos se deslocando nesse sentido aqui, ó. Os filamentos pretos aqui de actina, eles vão se deslocar para dentro, tá? Que jeito? Essas cabeças aqui, elas vão se movimentar, elas vão se ligar e fazer um movimento de empurrar isso aqui para cá, certo? Para isso acontecer, o que essa proteína precisa? Ela precisa de energia. Se a gente está falando de movimento, ela precisa de energia. Então, ela vai, depois que ligou, né? Então, a gente tem o cálcio, permitindo a ligação da cabeça da miosina com a actina, e depois que tem a ligação, né? Na presença de ATP, essa proteína vai quebrar o ATP em ADP, mais fosfato inorgânico, e aí essa energia liberada vai ser suficiente para promover o deslocamento. Então, essa cabeça aqui, ela vai forçar esse filamento de actina para dentro, vai deslizar o filamento de actina. Então, por consequência, se a gente tem a contração muscular, aqui a gente tinha as linhas Z, né? A gente vai ter um encurtamento do sarcômero. Então, as linhas Z, elas vão se aproximar, né? A gente vai ter um encurtamento do sarcômero como um todo, porque a gente teve um deslocamento dos filamentos de actina sobre os de miosina. Então, esse tamanho do sarcômero aqui, ele vai ser diminuído. Se ele diminui, se ele é reduzido aqui, então esse sarcômero diminuiu, esse sarcômero diminuiu, o do lado também diminuiu, por consequência, cada espacinho desse aqui, ó, vai ser reduzido. Se cada banda dessa reduzir, a fibra como um todo também contrai, não é? Vamos voltar aqui para trás, onde a gente estava? Então, essa parte aqui, ó, vai reduzir. Se isso aqui reduz, isso aqui também reduz de tamanho, isso aqui também reduz de tamanho. E aí, a gente vai ter a contração muscular, beleza? Então, não se esqueçam, para acontecer contração, a gente tem que ter deslizamento de actina sobre miosina, e para ter o deslizamento, a gente precisa de cálcio e ATP, energia, beleza? É por isso que a fibra muscular precisa de mitocôndria, né? Bastante mitocôndria, e também precisa de cálcio. De onde vai vir o cálcio que vai estar dentro dessa célula? Lembra? A gente falou um pouquinho antes do osso. O osso é um reservatório de cálcio importante, beleza?